Olá! Vamos iniciar então nosso estudo sobre a ciência da luz. Vamos dividir em 3 blocos, né? Então, hoje a gente vai falar de alguns elementos químicos importantes nas lâmpadas e propriedades das ondas, porque a gente precisa, para falar de luz, a gente precisa entender o que são ondas, que a luz é um fenômeno ondulatório, então a gente precisa entender as ondas. Depois a gente fala de ondas eletromagnéticas e aí a gente entra no olho humano, né, que é o que tem mais interessante e misterioso, como que a gente enxerga as coisas, como que a gente percebe os objetos. Será que o mundo é realmente tudo isso que a gente enxerga aí ou é uma ilusão aqui que os olhos fazem na nossa cabeça junto com o nosso cérebro? Que ilusões de óticas são essas? E como que pode o tempo relacionar, a visão, a luz, né, a nossa percepção da luz relacionar presente, passado e futuro? A gente vai ver isso mais à frente. Mas vamos começar então com esses elementos. A gente pegar, em 2019 foi o ano internacional da tabela periódica. Então eu destaquei, num trabalho com os estudantes, eu destaquei ali alguns elementos químicos importantes para a fabricação de lâmpadas. Vamos ver então esses elementos. Destaquei aí o neônio, tungstênio e argônio para alguns tipos de lâmpadas, né? 3 tipos de lâmpadas. 2 tipos. Aí vem tungstênio, argônio e neônio. Esses são os elementos químicos, né? Aí a gente vê a estrutura, uma simulação de uma estrutura atômica do argônio. Lógico que o átomo não é assim, mas a gente representa nessa forma planetária aí para ficar mais fácil de compreender a relação entre núcleo e eletrosfera. A gente tem aqui também uma representação aí do que acontece com o neônio quando é aquecido e uma pedra que contém tungstênio. Tungstênio já é elemento 74. O argônio é elemento 18, então ele tem 18 elétrons na sua eletrosfera, 18 prótons no núcleo. Já é um elemento bem rico, né? O neônio, mais ainda, que são 20, e o tungstênio muito mais. Bem rico, bem abundante em elétrons. Bem complexo sua estrutura. Então, as lâmpadas incandescentes, que são essas lâmpadas desse tipo aí, que hoje elas nem são tão comuns nas nossas casas, né? A gente hoje compra lâmpada de LED, lâmpada de hidrogênio, que são lâmpadas com outras tecnologias. Vamos focar aqui nessa lâmpada incandescente, que foi a primeira que se espalhou pelo mundo. Hoje ainda é utilizada, está voltando uma onda ainda, né, de retrô de utilizá-las, que são essas bem estilosas aí, mas elas utilizam um fiozinho de tungstênio. Esse tungstênio, ele é um material que ele recebe... Vamos lá, o que acontece ali? Você tem um fio metálico, vamos pegar um fio aqui, um fiozinho, aqui tem um material não condutor, que é essa borracha, para a gente não tomar choque, né? E dentro tem um metalzinho. Esse metal, ele é percorrido por uma corrente, ou seja, um monte de elétrons passando. Se esse fio for muito fino, essa corrente for alta, ela pode passar ali e criar um estrago, né? No mínimo, ela vai esquentar, aquecer aquele fio e pode vir a romper o fio. Por isso que se você colocar, por exemplo, uma extensão com vários aparelhos eletrônicos ali, cada aparelho eletrônico vai provocar uma corrente naquele fio que vai aumentar a potência e vai aquecer mais aquele fio. Então, um risco enorme de você ter um incêndio ali, para aquele fio pegar fogo, que o fio geralmente é de cobre, né, de alumínio. Então, é muito perigoso. Por isso que é utilizado nas lâmpadas, como a gente precisa de um material que fique muito, muito quente, a gente não pode utilizar cobre nem alumínio, que senão eles romperiam. Outra coisa importante de entender é isso: o fio, os metais, os elétrons passam, fazendo uma corrente pelo fio, eles aquecem e, além de aquecer, eles começam a vibrar numa sequência que emite luz. Então, isso a gente vai até ver mais lá para o final. Todos os materiais, todos os corpos que você conhece, né, a gente já viu isso, emitem radiação, mas a radiação na faixa do infravermelho, nossos olhos não conseguem perceber.
Aliás, a gente vai entender também isso. Por que que nossos olhos não conseguem perceber? O que que nossos olhos conseguem perceber? Não percebem o infravermelho, mas percebem o azul, o vermelho, o verde. Como que se dá isso? Então, essa radiação infravermelha que todos os corpos emitem, a gente não consegue enxergar. Nós, seres humanos, não conseguimos enxergar. Quando é passada uma corrente ali que aquece e faz vibrar mais ainda as moléculas, as partículas do átomo, ela aumenta essa frequência e passa para a faixa do visível. Aí a gente consegue enxergar. Então a gente precisa que passe por esse fiozinho aqui, que está dentro desse bulbo da lâmpada, uma corrente que seja suficiente para aquecer esse fio e torná-lo incandescente, torná-lo passar a emitir luz, que é isso que a gente utiliza para iluminar a casa. Então, por dentro ali de uma simples lâmpada estão acontecendo diversos fenômenos físicos importantes. Então, essa lâmpada, para você ver que é uma tecnologia fantástica. Aliás, você sabe quem inventou a lâmpada? Pesquisa isso aí. Então, esse fio de tungstênio, como eu falei, não pode ser de alumínio nem de cobre, esses materiais um pouco mais baratos, porque eles vão romper, eles não vão aguentar essa temperatura, que chega a quase 1000 graus, em torno de 1000 graus. É utilizado, então, o tungstênio. O tungstênio ele é um material muito mais resistente, ele consegue receber essa energia enorme, né? Ele consegue ficar aquecido com essa temperatura altíssima sem romper, ele resiste mais. Então, aqui, essa partezinha que está emitindo a luz são fios de tungstênio. Depois de um tempo de utilização, devido a inconsistências na tensão e por outros motivos, desgaste no material, pode ser que ele venha a romper depois, mas ele resiste durante muito tempo. Bom, como eu falei, aqui, se a gente deixar esse fio de tungstênio aberto, tem vários problemas. Primeiro que é muito quente, a gente pode encostar ali e arrebentar a mão. Segundo que, além do choque, pode tomar um choque violento se a gente deixar isso aqui aberto, deixar só o tungstênio. E tem outros problemas, né? A interação com o ar, com as moléculas de vapor de água no ar, isso pode oxidar e estragar o tungstênio. Então a gente protege, não com uma borracha, igual esse fio aqui. Por quê? Porque a gente quer ver a luz que sai dali, a gente quer que essa luz ajude a gente a enxergar. Então a gente não protege com uma borracha como aqui, a gente coloca um vidro transparente. E esse vidro transparente, a gente faz um vácuo ali para não ter problema, né, com o tungstênio, né, não oxidar nem nada, e coloca um gásinho, um gás bem inerte, que é o argônio. O argônio, ele faz essa proteção, ele funciona como se fosse a borracha que protege o metal aqui, só que transparente e em forma de gás, e ele fica preso por esse bulbo. Então, o argônio, que é um gás um gás que pouco reage, pouquíssimo, ele faz essa proteção do material, além de ser um mau condutor de calor, embora a lâmpada fique quente, né, porque a temperatura é muito alta mesmo. Então aí a gente tem argônio e tungstênio nessa lâmpada incandescente. Outro elemento interessante é o neônio. O neônio a gente faz esses placares luminosos bonitos aí, ó, utilizando neônio. Você já deve ter visto nas ruas. Agora, o que ocorre nos olhos que nos permite ver? Como assim? Como que entra luz aqui ou sai luz aqui? O que acontece? Como que a gente percebe os corpos? Como que a gente enxerga as coisas? Qual é o fenômeno que ocorre que a gente consegue perceber o mundo à nossa volta? São questões importantes que a gente nasce, começa a utilizar os olhos sem ter um manual nem nada. Bom, Empédocles, há 500 anos AC, ele tinha essa teoria aí dos eflúvios, né? Os eflúvios. O que acontecia os olhos, dos olhos saíam emanações que percebiam os materiais. Então saíam coisas dos nossos olhos, né? Esses eflúvios, e eles captavam materiais, assim que a gente enxergava. Imagino que muitos já devem ter pensado que é assim, né? Acho que a gente cresce, fica se perguntando as coisas, e infelizmente muitas vezes as pessoas não dão retorno para a gente e a gente acaba deixando essas perguntas de lado, mas a gente tem que manter essa curiosidade. Então,
esses eflúvios, né, do Empédocles, eles saem e percebem. É assim que eu percebo as coisas, percebo o computador, porque saem coisas dos meus olhos. Tem uma crítica, dá para se fazer críticas importantes a esse modelo. Qual a crítica que você faria? Bom, uma crítica interessante que acabaria com tudo isso foi quando alguém disse: então se isso for verdade, eu conseguiria enxergar no escuro, não é? Porque aí eu apagaria toda a luz, estaria numa caverna com tudo escuro, 500 anos antes de Cristo, né? Estaria lá uma caverna com tudo escuro, eu não precisaria de lanterna, nem de tocha, nem de nada, porque era só abrir os olhos que iam sair essas partículas dos meus olhos e perceber tudo que está ali em volta. E não é assim. A gente percebe que numa caverna você só vai enxergar se tiver uma abertura que entra a luz solar, ou se você acender uma tocha ou um lampião ou uma lanterna, alguma coisa assim. Então você precisa dessa coisa chamada luz para que chegue informação nos seus olhos. Que ela, pelo jeito, né? Que a gente só pensando aqui já, com o que a gente tem até agora, pelo jeito essa coisa chamada luz, ela interage com os materiais para depois a gente conseguir interagir. Até que a gente precisa. Eu quero enxergar aquilo ali. Eu jogo a lanterna naquilo ali para que eu enxergue. Então, alguma coisa acontece dessa lâmpada, né? Dessa luz que ela interage com o material, aí sim eu consigo interagir com o material. Então, 2.500 anos depois, né, anos 2000, a gente já sabe, né, na verdade, aqui teve um processo muito longo, muitas conquistas, muitas descobertas, muitos estudos, milhares de pessoas contribuindo para desfazer alguns mitos e entender outros processos. A luz passou por diversas teorias, até que a gente chega nessa teoria da onda eletromagnética, e aí no século XIX, né, da onda eletromagnética. Luz enxergar. Então, onda eletromagnética, a luz é uma onda eletromagnética, tá? A luz, vamos dar esse salto na história, na evolução dos conceitos, para a gente, senão a gente consegue fechar uma aula. Dava para ter um ano só de estudo sobre a evolução dos conceitos de luz, até que chegasse a ideia de que ela poderia ser uma onda eletromagnética, e foi realmente comprovado lá por alguns teóricos. Então, a luz, hoje a gente sabe que é uma onda eletromagnética, que reflete nos objetos e sensibiliza os órgãos em nossa retina. Então, vamos lá. Luz é uma onda eletromagnética. Como eu falei, a gente já tinha percebido aqui, só pensando lá no modelo, criticando o modelo de Empédocles, que a gente precisava de uma luz para interagir com os materiais, e aí sim a gente perceber esses materiais. Agora, essa frase aí fala de forma mais completa. A luz é uma onda eletromagnética que reflete nos objetos, então a gente joga essa luz nos objetos, ela reflete e vem para os nossos olhos. Dentro dos nossos olhos, lá dentro, lá no fundo, tem um órgão chamado retina. É lá que se dá o início do processo da gente perceber as coisas. É, só o início. Você pode dizer que o início foi ali com a luz, você ligou a lanterna, tá, tudo bem. Mas no nosso corpo, o início do processo se dá na retina. Depois ainda tem uma história para contar para vocês aí. E aí que vem algumas ilusões e algumas concepções que a gente tem que pensar, alguns conceitos. Mas como é isso? Onda eletromagnética? Não tinha falado disso. O que é isso, onda? O que é isso, eletromagnético? O resto dá para entender, que reflete nos objetos e sensibiliza os órgãos da nossa retina. Eu falei que a retina está lá no fundo do olho. Tá, tudo bem, depois a gente vê como é a retina. Mas o que é onda? Né? What? O que são ondas? E por que ondas eletromagnéticas? E o que é que a retina tem? Então, o restante da nossa aula, o restante do nosso trabalho aqui vai ser justamente discutindo o que é isso. Hoje, nesse primeiro bloco, a gente vai concluir vendo o que são ondas. No outro bloco, a gente vai ver o que são ondas eletromagnéticas, especificamente, né? A gente vai até falar um pouquinho agora, mas vamos especificar na próxima. E depois a gente vê o que é retina e o que tem nela. O que tem na retina. Então, vida que segue. Ondas. Ondas é o quê? É uma propagação de uma perturbação com transmissão de energia sem a transmissão de matéria. Vamos lá. Um exemplo. Eu tenho esse objeto aqui. Eu quero passar energia para você através desse objeto. Eu posso pegar e jogar o objeto para você. Eu transmitir energia, jogar, sem segurar, jogar.
transmitir energia através da transmissão de matéria. A matéria é essa. Agora, se eu der para você segurar esse fio e fizer assim, ó, olha como a tela balança, ó, olha. Eu estou transmitindo energia sem deslocar matéria. Eu não estou transmitindo matéria. Eu não estou jogando esse objeto daqui para aí. Eu simplesmente estou criando uma perturbação nele. Ao criar uma perturbação nele, essa perturbação que está ligada ao resto do material, ela se prolonga até você. Então, onda é exatamente isso. Eu transmito uma energia sem transmitir a matéria. Eu simplesmente provoco uma perturbação. E existem várias, por exemplo, a própria onda sonora, né? A onda sonora, ela é uma perturbação que eu provoco no meio. Se eu falar o que acontece? As minhas cordas vocais, eu encho o meu pulmão, sai um ar, ele balança as minhas cordas vocais, as cordas vocais balançam a camada de ar que está aqui na frente da minha boca. Ó, se eu falar 5 horas já você não escuta. Sem deixar a onda passar, você não consegue compreender. Você não consegue compreender bem, porque eu segurei ali a onda para não deixar ela interagir com a outra camada de ar que está aqui, as outras. Agora, quando eu deixo livre, ó, essa onda aqui de ar que veio de lá de dentro do meu organismo, do meu corpo, né, da minha garganta, que passou pelas ondas, ela vibra aqui, essa camada de ar, que faz essa daqui vibrar, que faz essa daqui vibrar. Então, o meu A é diferente do meu I. A vibração é diferente. E essa vibração, ela vai se propagar igualzinha até chegar ao ouvido do interlocutor. E aí, essa onda entra no ouvido, bate no tambor, vibra o tambor, né, com a mesma frequência, com a mesma vibração, passa para o martelo, que passa para o cérebro, aí você entende. Então, é um longo processo. As ondas sonoras são um fenômeno fantástico. Tem um estudo chamado acústica, que é só para trabalhar elas, trabalhar ondas sonoras de todos os tipos, a propagação do som, trabalhar instrumentos musicais, como que se produz o som num violão, por exemplo, os acústicos, os harmônicos, tudo isso é física. Você pode estudar música através da física. Bom, outro exemplo de ondas é, por exemplo, quando você está numa piscina. Você está numa piscina, aí tem uma bola lá na ponta da piscina. Você quer pegar a bola. Simplesmente balançar a água, você sabe o que vai acontecer. Você não vai fazer com que a bola chegue até você. O que vai acontecer é a bola ficar indo para cima e para baixo. Por quê? Você perturbou a água aqui. Essa perturbação foi se propagando por todo o tecido da água, por toda a água. E essa perturbação chegou à bola. Então, ela é uma onda que se propaga até chegar à bola. Para você conseguir que a bola venha, você teria que puxar a água, ou alguém empurrar a água para ali. No mar, por exemplo, no mar você tem as ondas se propagando. Ela vem lá do oceano e vem se propagando. Quando chega próximo da superfície ali onde a gente está, a gente diz que a gente pega a onda, mas a gente não pega a onda, a gente pega a arrebentação, porque quando essa onda vem e bate na camada da terra que está ali, ela arrebenta, e que ela arrebenta, ela é jogada, a água é jogada para a superfície. Então, nesse momento, sim, acontece o deslocamento, porque é como se a onda estivesse vindo, e você dá uma pancada nela, essa água que estava no alto não tinha mais como descer, e ela se jogou. Então, ali a gente tem uma perturbação, o tempo todo perturbações no meio. Por isso que você tiver lá, se você ficar lá no meio do oceano, ou lá mais para dentro da praia, mesmo você tendo a onda se deslocando para a praia, não quer dizer que você vai ser levado de volta. Né? Não pense que a água vai te levar de volta para a terra. E existem vários outros tipos de ondas que a gente poderia citar. Mas vamos ver umas propriedades das ondas. Existem propriedades muito importantes para a gente poder entender o próprio fenômeno luminoso, entender o que é a luz e como que a gente enxerga. Essa unidade, essas duas, eu vou falar primeiro das duas, eu vou falar de todas as propriedades, depois eu destaco as duas que são fundamentais para a gente entender como que a gente enxerga as cores nesse mundo. Olha, essa aqui seria uma corda tensa. Pensa numa corda esticada, um fio esticado, aí você provoca uma perturbação. Aí depois que provocou uma perturbação, ela vai ficar com essa cara aí. Ó. Existem as cristas, que são essas partes mais altas,
e vale, que é essa parte mais baixa. Então, crista, a parte mais alta, vale a parte mais baixa. Amplitude vai ser esse deslocamento máximo que um ponto da corda faz. Então, você tem que perceber o seguinte, aqui onde está esse A aqui, ó, se você pensar na corda esticada, tinha um pontozinho da corda. Quando ocorre a perturbação, a corda vai ficar subindo e descendo. Então, esse ponto aqui fica subindo e descendo. Todos os pontos da corda ficam subindo e descendo. O que se propaga para a direita ou para a esquerda é a onda, é a perturbação, mas o ponto da corda continua aqui, ó. Em relação aqui à horizontal, né, ela continua na mesma posição, ele só muda na vertical. E essa altura máxima que ele pode chegar é a mesma para baixo, e isso se chama amplitude, é o máximo que a gente consegue deslocar, amplitude. Bom, vamos falar de comprimento de onda. Comprimento de onda é uma distância a dois pontos iguais consecutivos numa onda, dois pontos semelhantes. Por exemplo, duas cristas. A distância entre duas cristas é o comprimento de onda, ou a distância entre dois vales, ou essa distância aqui, ó, na horizontal. Ó. Então, qualquer dois pontos que se repete o padrão, né, que se repete a fase, isso é o que a gente chama de comprimento de onda. Por exemplo, se eu tivesse duas, falar de fase, né? Eu falei fase aqui. Se eu tivesse duas cordas aqui e uma tivesse com o mesmo formato, mas uma um pouco para cá, a gente diria que elas estariam fora de fase. Se tiver o mesmo desenho, estaria na mesma fase. Então, comprimento de onda, eu posso dizer, para ficar mais simples, né? Que é a distância entre essas duas cristas ou entre esses dois vales. É fundamental o comprimento de onda. Percebam que é essa distância que esse padrão se repete, né? Que volta a se desenhar esse formato da onda. Período. Período é o tempo... Então, vamos lá. Esse ponto aqui da corda, que está aqui no ponto onde está escrito A, ele fica subindo e descendo. Só que quando ele desce, o que está do lado sobe. Então, ele está no máximo. Quando ele desce um pouquinho, o que está logo depois dele sobe. E aí, quando esse que está depois dele desce, o outro sobe. E o que vai acontecer? Todos os pontos vão ficar subindo e descendo. Mas como eles vão ficar subindo e descendo, que tem uma ordem, a gente vai perceber um deslocamento. Vai ficar parecendo que a corda está se deslocando, quando na verdade é a onda que está se deslocando. E essa velocidade que a gente chama aqui, a gente chama de velocidade de deslocamento. Então, é o quanto que... e o tempo, né? O tempo, período, seria o tempo que demorou. Eu tenho esse ponto aqui onde está escrito A na crista. Ele vai descer e vai voltar. Então, o tempo que ele demora para ir e voltar é o que a gente chama de período, que é o mesmo tempo que essa crista que está aqui onde está o A, ela vai caminhando, né? A crista, tá, gente? Que esses pontos vão subindo, até chegar lá na próxima crista. Então, esse tempo que a onda percorre um comprimento de onda, esse tempo é a velocidade de propagação. Então, a gente já pode ver aí que se esse aqui é o deslocamento, lambda, e período é o tempo que ela se desloca, e eu tenho a velocidade, eu posso já relacionar essas três grandezas. Né? Eu posso dizer que deslocamento vezes tempo é igual a velocidade, ou seja, a velocidade da onda é t vezes o comprimento de onda. Então, eu posso fazer isso? T vezes o comprimento de onda. Agora, frequência são quantas vezes por unidade de tempo essa onda fez uma oscilação. Então, vamos voltar aqui onde está escrito A. Pega esse ponto aqui que está lá no alto. Ele vai lá em um período T, ele vai lá embaixo e vai voltar. A frequência, quantas vezes ele faz isso numa unidade de tempo? Por exemplo, posso dizer por segundo ou por minuto. Se eu disser por segundo, vamos supor que ele faz assim 5 vezes por segundo. Aí eu diria que a frequência dessa onda é 5 Hz. 5 Hz. Hz equivale a 1 por segundo. Agora, se ele faz assim 20 vezes por minuto, eu diria que é 20 rotações por minuto, ou 20 RPM. 20 RPM. Tá? Então, vamos recapitulando aqui essas propriedades que são muito importantes. Bom, eu tenho o comprimento de onda, que é a distância entre esses dois vales, ou duas vales, ou duas cristas. O período T é o tempo que a onda demora para chegar
para a crista passar desse ponto para esse, né? Ou o tempo que esse ponto vai lá embaixo e volta, o tempo de uma oscilação, amplitude é essa altura máxima que esse ponto consegue chegar, velocidade é exatamente a velocidade que ela se desloca que a onda se desloca de uma crista a outra, né? E frequência é o tempo, são quantas oscilações, né? Quantos ciclos por unidade de tempo, que pode ser por segundo, por minuto, por hora. Aí aqui algumas propriedades que a gente estava falando. Aqui aparece aquela equação que eu já falei lá na frente. Eu falei, ó, se velocidade é igual a ΔS sobre t, e eu tenho que... Eu até falei x vezes t, né? Falei o contrário. Se velocidade é igual a espaço sobre o tempo, então eu tenho que... O espaço é lambda aqui, ó. Aqui eu falei que era tempo vezes lambda. Troquei as bolas. Na verdade, velocidade é ΔS sobre ΔT, ou seja, o quanto que ele se deslocou, que é lambda, sobre o período t, que é o tempo. Então, eu tenho que a velocidade é lambda sobre t. Como a frequência ele é o inverso do tempo, né? Se eu faço, por exemplo, 2 oscilações por segundo, se eu faço 2 oscilações por segundo, significa que cada oscilação eu faço em meio segundo. Ou seja, se eu pegar 2 oscilações e dividir, se eu pegar uma oscilação e dividir por meio segundo, eu vou ter 2, que é a frequência. O período ele é sempre o inverso da frequência. Quantas oscilações você tem, vai por unidade de tempo, vai te dar a frequência. Então, eu posso pegar e fazer essa equação aqui. Essa equação é fundamental para a gente entender as ondas eletromagnéticas. Vou falá-la aqui. A velocidade de uma onda é igual ao comprimento de onda dela, tá aqui o comprimento de onda, vezes a frequência dela, ou seja, quantas oscilações, quantos ciclos ela faz por segundo. Então, mais uma vez, velocidade é igual ao comprimento de onda vezes frequência. Isso vale para todos os tipos de onda, inclusive para as ondas eletromagnéticas que a gente vai ver. E o que a gente vai ver é que nas ondas eletromagnéticas a gente vai ter um lambda muito pequeno, porque a gente está falando de luz, então o comprimento de onda, esse aqui, ó, é muito, muito pequeno, e a gente vai ter uma frequência muito, muito grande. A luz oscila com uma velocidade muito grande, muito grande. Essa oscilação, a quantidade de oscilações aqui que ela faz por segundo é enorme, gigantesca, 10 elevado a muitos. Então, isso vai mudar completamente como que a gente interage com a luz, como que a luz interage com a matéria. Essa frequência vai ser determinante. Existem alguns materiais que não aceitam determinadas frequências. Existem outros que preferem outras frequências. Então, isso vai determinar muita coisa em como a gente interage na luz e com os objetos. Inclusive, vai determinar que cor que a gente enxerga. Essa simples grandeza aqui, que é a frequência de cada luz que é emitida. Então, vamos lá. Recapitulando. A gente precisa que a luz bata nos objetos, né? Que a luz reflita nos objetos e venha para nossos olhos para entrar na nossa retina. Mas a gente agora está destacando que esse começo ali da luz chegando ao objeto vai ser determinante para o resultado que vai vir para a nossa retina. E isso vai depender do quê? Da frequência dessa luz. Então, dependendo de que luz a gente emita sobre um objeto, a gente pode ter resultados diferentes de percepção de cores. Tá? Aí você pode pensar em muitos fenômenos que a gente vai discutir mais à frente, muitas ilusões que a gente tem, em muitas propriedades interessantes. Mas lembrem disso, velocidade de uma onda é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Então, dependendo da frequência da onda que eu vou emitir sobre o material, isso vai mudar o resultado na minha retina e na minha percepção de cor. E aí os tipos de onda a gente vai falar. Existem as ondas longitudinais, que são essas ondas igual som e igual essa mola aí, ela se propaga na mesma direção que ela se desloca. A onda está indo para cá, ó, a onda está indo para cá, para essa parede. Ao mesmo tempo que ela se desloca assim também, ela fica fazendo assim. Na verdade, essa mola aqui, esse pedaço da mola não está indo para lá, mas ele vai um pouquinho à frente e empurra esse. Aí esse que está aqui empurra da frente, né? E fica fazendo assim. Então, isso provoca uma perturbação que se propaga.
Já essa aqui é transversal, a da corda. A gente movimenta para cima e para baixo, mas ela se desloca para frente. Então, o movimento na vertical, mas a onda, o movimento, a parte da corda na vertical, mas a onda se propaga na horizontal. Aí uma onda longitudinal, mais um exemplo. O exemplo do som, né? Como eu falei, o ar, a caixa de som perturba o ar, camada de ar que está aqui, e vai perturbando todo o ar até chegar no seu ouvido. Aí a onda transversal, que a gente já falou. Então aqui a onda transversal, a vibração perpendicular à propagação. Toda onda eletromagnética é transversal. Então a onda eletromagnética ela não se propaga assim. Ela faz assim, mas a onda se propaga. Então ela vibra perpendicularmente a como ela se propaga. Agora vamos dar uma parada. No próximo bloco a gente vai estudar isso aí. A gente vai estudar quais são as propriedades dessa onda eletromagnética. Até lá!